Olá, Sagitário, tudo bem? Sou a Letícia, aqui do canal Tarô em Dupla. Sou eu que vou fazer a leitura do mês de abril para vocês, tá ok? Vou embaralhando aqui e já vou transmitindo alguns recadinhos, tá bom? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Ativa o sininho para você receber ali as notificações quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Curte o vídeo, compartilha, tá bom? É muito importante aqui pro canal essa sua colaboração, certo? Para vocês que já fazem parte aqui da família Tarô em Dupla, muito obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos também. Gente, sobre a leitura, a gente vai olhar aqui como Sagitário começa esse mês de abril, como estão as energias principais, né, do mês de abril, depois possíveis desafios, possíveis energias mais favoráveis, como é que desenrola aí, né, as questões, conselho do tarô e mensagem de um oráculo, certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu arroba e o arroba da Thaís, tá? Que é a minha companheira, né, minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla, tá? Para vocês que sentirem no coração, irem lá conhecer as nossas redes sociais, tá bom? Onde a gente lá então apresenta todo o trabalho, né, que a gente faz como terapeutas, né? Eu sou terapeuta energética, holística, a Thaís é terapeuta integrativa, certo, gente? É uma leitura intuitiva, tá? Pro coletivo de Sagitário, então não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que for para você e o restante joga para o universo, tá? Também não é uma leitura para uma área específica da vida. Então você vai adaptar aí para o seu momento, combinado? Vamos começar então. Vamos ver como é que Sagitário inicia esse mês, como é que estão as energias mais fortes aí, olha só. Vamos lá. Olha só. Sagitário abre com a carta da estrela. Nós temos um desafio aqui, o 4 de espadas. E temos na força de solução, no positivo, o as de espadas, né? Eu adoro a carta da estrela, tá? A carta da estrela é uma carta que ela traz pra gente o foco no objetivo, né? O foco naquilo que a gente tá pensando, naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente quer de fato realizar, né? E por isso que a gente tem inclusive aqui um as com com essa estrela, né? Então é a mente que tá ali focada naquilo que quer fazer. E essa carta ela é bem interessante porque temos muitas libélulas e, enfim, outros animais aqui, que agora eu não vou saber dizer bem para vocês o nome, né? De todos eles. Mas a gente vê que existe aqui uma libertação, né? Eu vejo dessa forma, tá? É a libertação, é eu deixar o meu racional, aqui eu vejo dessa forma, tá? Pelo conjunto de cartas, expandir, né? É eu acreditar que eu posso sair desta caixa, que eu posso levar além daquilo que eu estava imaginando. E olha que interessante, quando a gente tem aqui o desafio num 4 de espadas, a gente vê uma estagnação, eu diria, tá? Às vezes muito focado numa coisa só, na mesma coisa, como se a cabeça ficasse num looping, né? Nossa, mas por que eu não consigo realizar isso? Porque tá sempre com a mesma ideia. E quando a gente quer um resultado diferente, Sagitário, a gente precisa ter ideias diferentes, a gente precisa ter ações diferentes, né? A gente precisa pensar literalmente fora da caixa. Se tudo aquilo que eu já fiz até agora não me deu o resultado que eu queria, é porque eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, tá? E aqui a gente percebe assim que meio que tem essa libertação. Talvez Sagitário inicie o mês com as coisas um pouco mais, com as ideias um pouco mais encaixotadas, vamos dizer assim, com aquele pensamento um pouco mais de estagnação, de nossa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou realizar, né? E no entanto, eu imagino que ao longo do mês isso vai fluir, por conta inclusive desse as que tem aqui,
né? Que traz assim uma nova ideia, que traz um novo pensamento, que traz talvez aquela troca de ideia que a gente tem com alguém, aquela conversa que a gente tem com alguém, e é como se aquilo que aquela pessoa dissesse fizesse assim, ó. Entendem o que eu quero dizer? Aqui me parece assim um diálogo. Sabe quando a vida nos apresenta anjos que a gente... Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e nem imagina, né? Mas é assim, ó, é o universo trazendo aquele anjo pra gente que vai dizer exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. E ali a nossa expansão de consciência acontece. Ali as ideias fluem, ali a gente começa a pensar fora da caixa. E olha por que é um anjo, gente. Olha aqui. Aqui a gente tem a cura que chega, a gente tem a bênção que chega, a gente tem o despertar para fazer o que de fato vai assim, ó, de acordo com a minha essência, entende? Nossa, Sagitário, eu penso que vocês até podem começar o mês assim, meio que num desafio, tá? Mas logo, logo, vocês meio que já despertam para isso, tá? Vamos ver aqui quais são as tendências mais desafiadoras e as positivas, as energias mais favoráveis, tá? Por que eu gosto de falar tendências? Porque a gente já olha no tarô justamente para a gente conseguir dar uma virada nesse negócio, né? Naquilo que é desafio, então tá, então só um pouquinho. Qual é o conselho aqui para eu fazer a coisa acontecer diferente, né? E outra coisa, nada tá escrito em pedra, né? A gente sabe que as nossas decisões de hoje, elas fazem o nosso futuro. E aí, quem sabe, né? Uma decisão diferente não faça com que coisas aconteçam de forma diferente e daí mais positiva, né? Então, por isso que eu sempre digo tendências, né? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o que temos de mais desafiador, talvez, né? Potencialmente desafiador para Sagitário. Olha só, mais espadas, 8 de espadas. Sagitário tá assim com o racional a 1000, né? Agora eu preciso de energias, tendências positivas para Sagitário, tarô. Olha só, o 3 de paus, né? Incrível, assim, ó. Olha só, a gente tem, no primeiro jogo, vocês iniciam o mês num 4 de espadas, Sagitário. Tá? O que eu falei aqui? Pensando muito dentro da caixa, aquele pensamento muito rígido, aquele looping naquela mesma ideia muitas vezes, tá? E isso às vezes causa sim uma paralisação, né? E olha só, qual é o desafio? 8 de espadas, né? O que isso aqui quer dizer? O medo, né? O estar literalmente aprisionado naquele campo de ideias, naquele campo de opções. Por quê? Porque talvez tenha medo de fazer diferente, talvez tenha medo de pensar diferente, né? Medo de se colocar em uma situação difícil de sair, tá? Eu vejo muito isso aqui. Eu vejo muito mais Sagitário com esse receio do que o receio ser de fato real, do que o perigo ser de fato real, entende? Aqui é a mente de Sagitário sabotando o Sagitário. Claro, né? Podemos ter também aqui pessoas um tanto quanto, digamos assim, reflexivas, né? De uma forma pesada, eu diria. Por quê? Porque talvez possam estar aí prestes a se colocar numa situação desafiadora, né? Ou seja, nossa, eu tô sentindo que isso aqui não é para fazer. Então, o que tem que fazer aqui, Sagitário? Mudar o pensamento, mudar a ideia, mudar a opção, entendeu? Mas eu, de verdade, eu acho que tem um grupo muito grande aqui de Sagitário que tá literalmente assim, meio que fixo num pensamento, ou numa única opção, ou em várias opções, mas não consegue sair de nenhuma daquelas, e na verdade não é nenhuma daquelas, por muitas vezes medo, tá? Por se sentir aprisionado àquela situação, tá? Quando a gente vai para as energias positivas, a gente tem o 3 de paus, né? E aqui é a ação pura, aqui é o expandir, aqui é o fazer,
é o ir além daquilo que se pode imaginar, né? Então, ok, eu me sinto aprisionado aqui. Por quê? Porque eu tô com medo de fazer X coisa. Bom, tive uma ideia nova, esse anjo que veio me trouxe esse insight e eu fiz o que com esse insight? Eu fui muito além do que eu podia imaginar que eu poderia ir. Olha que coisa incrível. Então, assim, expansão, pensar fora da caixa, Sagitário. Muita ação aqui, muita coisa para ser realizada, tá? Não deixa que a tua mente te sabote. Não deixa que a tua mente fique te aprisionando em coisas que você ainda nem sabe se vão acontecer. Entende? Cuidado para não viver lá no futuro, lá na frente. Isso causa ansiedade e trava as pessoas, tá? Bom, vamos ver aqui então como é que desenrola essa situação, né? Como eu disse para vocês, a gente não tem uma área da vida específica, né? E o jogo não tá trazendo isso, de verdade. Então, assim, adapta aí pro teu momento, né? Pra tua questão, pra tua situação e faz um bom proveito dessa leitura, porque tem bastante informação aqui. Bom, olha só que interessante. Como é que isso desenrola? A gente tem aqui um eremita. Qual que é o desafio aqui? Um pajem de copas. E qual é a força de solução? Um 5 de espadas. Mais uma carta do elemento ar, mais uma carta de espadas, né? Então, olha só. A gente tem uma força de solução aqui que também é o pensar diferente, né? O descomplicar o pensamento, tá? Bom, vamos lá. O que o jogo traz aqui pra gente? Sagitário, se tu busca respostas, se tu buscas soluções, né? Se tu estás assim atrás de resolver alguma coisa, de colocar um projeto em prática, de fazer alguma mudança na tua vida, enfim, o tarô ele traz aqui pra gente que você tem essa resposta. Que se você silenciar um pouco essa mente, se você sair daquele pensamento fixo que você está, se você deixar as coisas fluírem, você vai encontrar as respostas, tá? Não é ninguém que vai te dizer. Pode sim, como eu disse lá no início, né? Essa pessoa aí em forma de anjo que pode te trazer algum insight. E outra coisa que me veio aqui, tá? Prestem bastante atenção nos sonhos de vocês, porque pode ser sim que em algum sonho vocês tenham algum insight, tenham alguma coisa assim esclarecedora, tá? Voltando aqui. É como se vocês soubessem o que vocês têm que fazer. Vocês têm experiência para isso. Não duvidem da capacidade de vocês. Não duvidem daquilo que está aqui dentro e que vocês já sabem, tá? Não duvidem da intuição de vocês. Olha o pajem de copas aqui, né? Trazendo pra gente aqui a birra de, às vezes, estar muito apegado a alguma coisa que já está ultrapassada. Entende o que eu quero dizer aqui? É aquilo assim, ó, bom, eu tô aqui com esse ranço disso aqui, mas eu quero, é o ranço da mudança, entende? É o ranço do novo, é o ranço de mudar de ideia. Eu tô fixado em alguma coisa que já não faz mais sentido. Então olha para dentro, tá? Faz uma autoanálise e vê o que é que talvez esteja assim te pedindo mudança e que você tá tão resistente. Por que essa resistência? Ficar apegado a coisas que já não fazem mais sentido, que já não fazem bem, que já são ultrapassadas, ou seja, pode ser qualquer coisa, tá, Sagitário? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa nova, mas que já tá ultrapassado. Não dá mais pra mim, isso aqui já era. Né? Esse hábito, esse relacionamento, esse emprego, essa amizade, esse objeto, enfim, né? Aqui é a resistência ao novo, né? E é aquela coisa que
fica ali martelando, muito inclusive no emocional, pega no emocional do Sagitário isso aqui, tá? Quando a gente vai para o lado positivo desse jogo, ele veio como um desafio, que é fazer fluir as coisas, é não ficar se apegando em coisas que não fazem mais sentido, é não ficar se auto-sabotando, é não ficar se envolvendo em coisas que para você já não fazem mais sentido, que não fazem mais, que não vão te levar a lugar nenhum, né? É você muitas vezes se questionando, tá? Daquilo que você já sabe a resposta. Então aqui, Sagitário, é você descomplicando aquilo que você mesmo está complicando. O jogo ele traz muito claro a grande capacidade aqui de Sagitário amadurecer as suas ideias, tá? Amadurecer aquilo que ainda está muito, assim, imaturo, tá? É um projeto, é uma ideia, é uma nova coisa, sei lá, né? Isso aqui eu sinto que ainda está muito, ai, me fugiu agora a palavra. Tá muito verde, né? Vamos dizer assim, precisa amadurecer esse negócio aqui, tá? Então a importância disso. Mas eu vou dizer, aqui Sagitário tá muito mais para continuar com essa apegado a isso, né? Olhando para isso de uma forma muito mais no apego, na birra, naquela coisa do não. Se não deu assim, então não quero, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser daquele primeiro jeito que eu pensei, né? Mas aqui tem essa pegada do teu próprio racional que te sabota também te dando essa, né, essa alfinetada aí do tipo, olha, meu querido, se tu não fizer diferente, não vai rolar, tá? Então presta bastante atenção, muitos pensamentos, muitas questões aí, tá, Sagitário, para você, ó, refletir, tá? Vamos pegar aqui agora um conselho do tarô para Sagitário. As de paus. É a ação, é o começo, é o recomeço, tá? A gente sempre diz, desde que eu fiz o meu segundo curso de tarô, ou o terceiro, não lembro agora, a gente sempre diz assim, é só um as, né? Mas ele pode ser um 10. Se você colocar energia, né? O as de paus é uma carta do elemento fogo. E o fogo, ele precisa ter o combustível, né? Para queimar, ele precisa primeiro ter ali o start, né? A faísca. E aí depois ele precisa do combustível. Então você precisa alimentar esse fogo. Você precisa alimentar essa vontade, você precisa alimentar esse começo ou esse recomeço. A gente vê aqui, Sagitário, uma transformação. Olha só. Olha só. E se você pensar fora da caixa, se você libertar essas ideias, esses pensamentos, esses projetos, você tem tudo para realizar os sonhos, para alcançar os seus objetivos, para ter vitória, para ir assim, ó, ao encontro daquilo que fala com a tua essência, tá? Daquilo que a tua alma quer, daquilo que você veio para viver, tá? Então não se permita se auto-sabotar. Age, não tenha medo de começar ou de recomeçar algo, tá? Às vezes é frustrante, né? Um começo ou um recomeço, porque a gente acha que, mas começar de novo, algumas pessoas se sentem derrotadas muitas vezes, né? Quando precisam, às vezes, abrir mão de algo por outro algo, né? Vamos dizer assim. Algumas pessoas sentem que estão dando um passo para trás. E, gente, às vezes, para a gente pegar impulso, a gente precisa dar um passo para trás. E por que eu tô falando isso? Porque o as de paus, ele traz pra gente não só um começo de algo novo, mas também um recomeço, tá? E às vezes, agora vai ficar meio esquisito o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Às vezes o recomeço, ele está em um começo novo e vice-versa, né? Reflitam sobre isso,
tá bom? Vamos ver aqui agora o que o oráculo das intenções vai trazer para vocês. Eu amo esse oráculo, fazia tempinho que ele não saía pra gente trabalhar nas leituras mensais. Deixa eu juntar os decks aqui, peraí. O que temos aqui no fundo? Olha só, um rei de espadas, ó. Mais uma carta de espadas, elemento ar puro essa carta, né? E um cavaleiro de copas, olha só. Gente, vocês têm tudo aí pra vibrar no positivo, para tomar decisões muito acertadas, tá? Mas a mente de vocês e às vezes, né, aquilo, como eu disse, aquele apego, aquela certeza de que tem que ser assim, de que eu tô certo assim, de que eu não posso mudar, isso é autossabotagem, tá? Então cuidado para isso não atrapalhar vocês aí nesse mês de abril. O tarô não trouxe nenhuma área da vida, viu? Olha, eu acho que é para geral isso aqui, cada um com seu negócio, né? Vamos lá, o que o oráculo das intenções traz aqui para Sagitário, mês de abril? Renovação. Mais uma carta do elemento fogo. Vamos lá. As energias precisam ser renovadas, Sagitário. Ciclos se encerram para que outros se iniciem. Com vigor e vitalidade, aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Que mensagem! Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Sagitário, vou convidar vocês a colocar aqui nos comentários esse mantra. Eu aceito com gratidão as mudanças que o universo propõe. Vamos decretar isso. Olha, então, sagitarianos e sagitarianas, né? Momentos desafiadores, vemos isso aqui. Em contrapartida, sabe? Momentos desafiadores, mas aqui a gente tem tudo para ser melhor do que era, tá bom? Adapta para o teu momento, vê onde é que isso vai encaixar para você, certo? Se ficou comigo aqui até o final, muito obrigada. Não esquece de deixar o teu like aqui, que ele é muito importante pro canal, tá bom? Comenta, coloca o mantra aqui nos comentários, conta pra gente se essa mensagem foi legal para você, tá? E fiquem com Deus, até a próxima.